Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 14/6, sábado, vamos finalizar o nosso tema da semana. Estamos falando sobre planejando com Deus. E hoje, quem vai ministrar o nosso subtema, que é celebrando conquistas com gratidão e humildade, é a nossa preciosa Amanda Lima. Então, é com você, minha linda. Finaliza esse tema aí com muita maestria, igual você sabe fazer. Deus abençoe. Bem, vamos lá, né? Porque Deus tem pra gente hoje. Então, hoje nós vamos meditar lá no versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que fala assim: Dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, já começa falando o quê, né? Dai graças. Quer dizer que nós precisamos ser gratos em todas as coisas, né? Em todas as circunstâncias, sendo elas boas ou ruins. Quando o autor lá de Tessalonicenses, eu acho que é Paulo, né, que escreveu, ele está dando os preceitos do que um cristão, foi Paulo que escreveu, ele está observando várias coisas que um cristão tem que fazer, tem que ser. E dentro desses diversos preceitos importantíssimos, ele fala da importância da gratidão, de ter um coração satisfeito, um coração grato, né? Um coração que honra realmente a Deus em todas as circunstâncias, porque em todas as circunstâncias a gente tem que lembrar que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, ele tá vendo, está nos vendo o tempo todo, e ele não, Isaías fala assim que ele nunca, ele nunca está de mãos, ele nunca está de mãos recolhidas e nunca fecha os ouvidos diante das nossas orações. A palavra fala também que Deus nunca nos abandona. Também fala que certamente a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E às vezes, nesse processo de querer alcançar metas, de querer viver os nossos sonhos, e aí fica numa. A gente pensa que Deus se esqueceu da gente por algum motivo. E Deus, ele não se esqueceu, né? Ele só tá. Às vezes, Deus coloca uma coisa no nosso coração para nos forjar o nosso caráter no meio do caminho, né? E às vezes nós não estamos ainda com esse coração grato e satisfeito. Por isso que eu penso que é por isso que foi associado esse versículo aqui, né? Celebrando as conquistas com gratidão e humildade. Então, uma das coisas que a gente mais tem que fazer diariamente é ser grato, é olhar para todas as coisas, é olhar para tudo com muita satisfação, porque enquanto eu não alcanço a minha meta, enquanto eu não vivo o meu sonho, eu preciso estar satisfeita em Deus, em Cristo Jesus. Eu preciso estar com o meu coração em paz, o meu coração grato, olhando para o que eu tenho agora, né? Mas eu quero muito viver a minha meta, mas eu preciso estar satisfeita com o que eu estou vivendo agora. E aí entra essa questão da gratidão. No coaching, tem um exercício, uma ferramenta que é de a gente fazer, escrever 40 motivos por sermos gratos. É um exercício que a gente pode fazer diariamente, que pode fazer durante a semana, mas todos os dias a gente tem que declarar por que nós somos gratos. E assim, por quê? A gente precisa entender. Tem gente que fala assim: quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele marido, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz.
quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E o Senhor, ele não quer que seja assim. A gente precisa olhar para as coisas que a gente já tem com gratidão. O teto que a gente tem. Nós não dormimos debaixo da ponte, né? Senhor, obrigada pelo teto que eu tenho, obrigada pela minha cama quentinha, obrigada pelo meu café da manhã que eu tenho, obrigada porque o Senhor não me deixa faltar nada, obrigada pelas roupas que eu tenho, obrigada pelo, por o meu corpo estar perfeito, saudável. Assim, a gente precisa olhar com gratidão para todos os detalhes. É, essa semana mesmo, teve uma pessoa que falou: "Ah, eu vou estar feliz", falou para mim, né: "Ah, eu vou estar feliz porque isso, isso e isso". Aí eu falei: "Mas olha para tua vida agora, olha só onde é que tu tá, olha só a tua casa, olha só, nossa, tu tá muito em paz, tu tá num lugar confortável, tu tá dentro da tua, tu tá bem", né. Então a gente às vezes fica muito cego diante das coisas, tipo, principalmente quando a gente está muito nessa coisa de meta, de querer conseguir aquilo, às vezes a gente cai em várias ciladas. Então, o ser grato é uma das armas que a gente tem que usar, ter um coração satisfeito em Deus, é uma das armas que a gente tem que usar para combater, eh essa ansiedade, né, essa vontade de viver logo o que a gente planejou. E aí também, a questão também de reconhecer, né, que o Senhor, ele tem que estar junto com a gente e reconhecer que todas as coisas vêm dele. Nós não somos o centro, quem é o centro é o Senhor. Então, eu já até falei, né, que todas as vezes que a gente criar uma meta, que a gente tem uma meta, a gente precisa apresentar a Deus, para que ele eu falo, eu sempre falo, né: "Senhor, essa daqui é a minha vontade, tá aqui, tá escrito, tá em detalhes, tudo, mas que eu não viva a minha vontade, que eu viva a tua vontade, e que o Senhor possa alinhar o meu coração com o teu coração". E aí é incrível, o Senhor, ele vai me mostrando o que fazer. E às vezes nem que é aquilo ali que ele quer que eu viva, e ele faz isso adormecer em mim. E aí, essa questão, né, de às vezes não, Deus coloca planos no nosso coração para nos forjar, para mudar o nosso caráter. Às vezes a gente pensa que está demorando demais, né. "Ai, Senhor, está demorando demais, quando é que eu vou viver isso? Será que é isso mesmo?" E não sei o quê. Às vezes a gente questiona o Senhor. Só que, tipo, tem coisas, assim, que a gente tem que ser muito sincera eu gosto muito disso. A gente tem que ser muito sincera, verdadeira com a gente mesmo e dizer: "Se eu tivesse isso hoje, o que eu almejo, como que eu me comportaria?" Será que eu ia usar só para o meu prazer, ia usar só para os outros verem? Porque às vezes o que está no nosso coração também é que a gente quer prestar contas para alguém. A gente quer, tipo assim, eu tô falando por mim, né? Eu gosto muito de pensar se quais são as motivações que estão dentro do meu coração de fato para viver aquela meta. Será que eu quero prestar conta para alguém, para a sociedade, para todo mundo que me viu caída? Nossa, isso já passou pela minha cabeça, né. E até eu estava brincando com a Mari um dia, gente, que eu falei: "Mari, olha só, no dia que eu estiver nesse carro aí Corolla branco", "Ah não, Mari, não vou nem pisar no chão". E aí, olha só como Deus me mostrou, né. Ele, tipo assim, será que eu tô preparada? Será que eu estava preparada para ter um carro? Tipo, há 2 anos atrás, há 3 ou 3 anos atrás, eu tenho vontade de ter esse carro. E aí será que se Deus tivesse me dado naquele momento lá, que eu queria, que eu almejei tanto aquilo, será que eu ia ser essa pessoa que eu sou hoje?
Porque eu falei, né, no devocional passado que eu fiz, que Deus usou esse carro para forjar mesmo o meu caráter, forjar mesmo de uma forma assim, impressionante. Porque eu lembro que, falando com esse assunto, eu lembro que quando eu tive o contato com o coach e foi um instrumento de Deus na minha vida para mudar mesmo a minha mentalidade, a minha vida, foi assim o restart na minha vida, foi meu ver, entender, né, fazer uns cursos. E lá eu tive um encontro com Deus, eu tive uma revelação do Senhor. Nisso eu já queria, isso era a minha meta para conseguir o carro. E aí eu tive uma visão nesse dia. E eu nunca tinha experimentado nada daquilo. E aí eu fiquei paralisada uns 15 minutos. Eu falei, meu Deus, o que que é isso aqui? O que que eu vivi agora? O que que eu vivi? Porque eu nunca tinha tido uma visão. E aí o Senhor me mostrou coisas do meu futuro. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. E aí desde esse dia que eu vivi essa prática, né, da ferramenta VAS, eu falei, e uma pessoa que me ajudou a sair da depressão também tinha feito o curso de coach. E eu falei, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso que eu quero fazer. E aí, naquela época, o curso de coach era R$ 14.000. E há 3 anos atrás, era R$ 14.000 esse curso. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. Eu não sabia como, mas eu ia fazer. E eu lembro, assim, que aquilo foi tão forte em mim, me impactou tanto. Eu tinha uma motivação, eu queria ajudar pessoas, eu queria apresentar o coach para outras pessoas, eu queria tirar outras pessoas. Porque eu vejo que foi uma ferramenta que Deus usou para me salvar, para me resgatar. E aí eu falei, não, isso daqui não pode ficar só em mim, as outras pessoas têm que conhecer. E aí eu lembro que eu ficava matutando. Eu ficava matutando. Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou juntar esse dinheiro? Como que eu vou armar, como que eu vou fazer? Como fazer? E aí, eu lembro que foi um ano nisso. E aí eu consegui comprar o curso pela metade do preço. Eu esperei o dia certo para comprar. Teve uma oferta pela metade do preço. Comprei o curso, dividi o curso. Eu fiz um movimento tão grande, assim, que eu fui no banco, eu tinha uma empresa, então eu tinha direito a ter um cartão, né, jurídico. Eu falei, é aí que eu vou comprar. Eu vou parcelar esse curso, porque parcelado eu consigo comprar. E aí eu parcelei o curso, fiz o curso, e eu vejo, assim, que estava muito essa minha meta estava muito alinhada com o que o Senhor queria, porque as coisas aconteciam, as coisas iam acontecendo, né, deu certo de eu fazer, não faltei com nenhuma parcela, deu certo de pagar tudo certinho. E aí, até uma vez o pai das minhas filhas disse assim: "Pra que tu quer fazer isso se isso é coisa de rico?" E aí eu olhei, nossa, eu já estava tão trabalhada na minha gratidão, no meu eu sou, em quem eu era, que eu falei, mas eu sou rica. Eu disse para ele, mas eu sou rica, querido. Para com isso. Eu estava tão focada em tudo aquilo que eu nem queria saber o que os outros diziam. E aí tá, fiz o curso online, e como foi na época da pandemia, é, eu tinha direito, quem fez online tinha o direito de fazer presencial. E aí eu fiz o curso 2 vezes, né? Para glória e honra do Senhor, porque Deus foi perfeito nisso, né? Um curso eu pude fazer 2 vezes. E aí eu fui no primeiro curso, tudo certo, deu tudo certo, paguei passagem, fui para Belém, vivi coisas maravilhosas lá, conheci muita gente, tanto que a maioria dos meus
coaches, a maioria era de Belém. Em Belém o pessoal me conhece, porque eu tive essa oportunidade de fazer um network lá. Então, quando eu abria minha boca, e eu via que não era de mim, eu via que o Senhor estava abrindo portas para mim. E aí foi acontecendo. Quando foi no segundo módulo, eu não tinha dinheiro para ir para Belém, que precisava ir para Belém. E eu não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro, não tinha grana, tinha encerrado o lugar que eu trabalhava meses, tinha meses que ficava parado, então não recebia. E eu não tinha dinheiro mesmo, não tinha. E aí, nesse processo do coach, eu comecei a atender um monte de gente de graça, né? Doando mesmo, doando. A minha primeira cliente foi um caso assim que ela era evangélica, tinha um filho homossexual, tinha passado por abusos, eh, era um era viúva, era um caso muito complexo e eu falei: "Meu Deus, como que eu vou ajudar essa mulher?". E foi Deus me usou na vida dessa mulher de uma forma, assim, extraordinária. Fora as outras mulheres que eu ajudava e eu via realmente que o meu plano estava alinhado com o Senhor ali. E tá, aí como eu não tinha dinheiro, eu chorei muito, né, porque estava na semana que eu tinha que ir, eu tinha que comprar passagem, eu não tinha grana para nada. E o Senhor colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer um vestido, e era aquele vestido e não sei o quê, e foi assim foi uma semana muito intensa, assim. E aí eu chorei e eu falei assim: "Senhor, eu sei que eu não vou, mas se o Senhor me der uma palavra, eu vou ficar em paz". E aí foi quando o Senhor me deu, naquela mesma hora, ele me deu Zacarias, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. É Zacarias, eu acho que 9, que ele fala quando o profeta ele foi abençoado ali, e ele fala no final: "A palavra que Deus me deu foi renovo", né, renovo. Quando eu escutei aquela palavra, quando eu li, foi como ela se ela tivesse saltado nos meus olhos ali, e eu chorei, 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 e eu falei: "Tá, renovo". Fiquei e aí naquela época eu tinha que tomar vacina da covid, senão não viajava. E eu já não estava mais com aquele negócio que eu ia viajar, né. E aí eu depois dessa oração, tudo, eu falei: "Vou tomar a vacina da covid, porque eu vou viajar". E eu não e aí tá, né, fui tomar a vacina da covid. E eu não gosto de estar muito na casa dos outros. Isso é uma característica minha, assim. Não sou muito de visitar, não sou muito de e nesse dia eu fui tomar a vacina da Covid e veio na minha cabeça: "Vou na casa de fulana, vou lá". Nossa, foi tão natural, né, "Vou lá na casa de fulana". Aí fui lá, aí eu falei e aí sentei lá. Falei: "Amiga, tu nem sabe, olha", aí começou, né, os papos lá, os papos. Eu falei: Olha, amiga, tu nem sabe, tu acredita que eu ia ter que viajar essa semana, mas não vai dar, porque porque eu não tenho dinheiro, o meu marido também tá sem dinheiro, já falou que não tem". E, mas tá bom, né". Aí eu falei pra ela: "Tá bom, né, não vou viajar, não é a vontade do Senhor, não deu certo, não deu certo, vamos esperar pra próxima, né". Aí ela olhou, assim, fixamente nos meus olhos e falou assim: "Amanda, tu vai viajar sim". Aí eu falei: "Como assim que eu vou viajar?". Ela falou assim: "Amanda, tu vai viajar sim". E aí o que eu atendi a ela e ela teve uma experiência dentro do escritório, né, no dia da sessão ela teve uma experiência e ela viveu a experiência dela, de fato. Ela falou que o que eu fiz por ela não tinha preço, não tinha que eu tinha nascido para isso, para ser coach, e que eu ia viajar sim.
Aí eu falei: "Como assim?" Aí ela falou bem assim: "Olha, eu não vou poder te dar o dinheiro, mas eu posso te emprestar". E Deus falou na minha mente na hora, falou assim, eu precisava de 1.500 e Deus falou assim: "Pede, fala para ela que tu precisa de 1.000 reais". Aí eu falei bem assim, aí ela falou e ela pegou a carteira dela, e ela falou assim: "De quanto que tu precisa?" Eu falei: 1.000 reais, 1.000 reais dá. E aí eu precisava de mais os outros, né, mais o restante, eu fiz as contas certinho do que eu ia gastar. E aí ela me emprestou esse dinheiro. E eu viajei, né, na época, o pai das meninas comprou parcelado a passagem, eu viajei, o dinheiro do vestido Deus mandou. Foi muito surreal isso, gente, foi muito surreal. E aí eu concluí meu curso, eu pude fazer o meu curso. Então, eh, eu olho para tudo isso, assim, com muita gratidão, porque quando os nossos objetivos estão alinhados com o Senhor, Ele faz as coisas acontecer. E aí, isso aqui é o quê? É um testemunho de gratidão, de entender que Deus que foi a mão dele, não foi a minha, né. "Ah, um curso tão caro, um curso sei o quê", eu vi Deus em tudo. Não eu vejo que Deus me presenteou em fazer esses cursos que eu queria tanto fazer, que me ajudaram tanto e que eu posso ajudar outras pessoas também. Eu sei que hoje eu não tô fazendo, eu não estou na prática, eu não estou ativa, mas eu sei que em algum momento o Senhor vai usar isso para que eu possa utilizar da maneira correta. E aí, uma das primeiras coisas que Deus me mostrou foi isso, que era a gratidão, que eu precisava ser grata, que eu precisava ser humilde também, né. Eu acho que porque tem coisas que se a gente conseguir sozinha, o orgulho toma conta de nós. E todas as coisas que a gente faz é para glorificar o nome do Senhor. É para a gente entender que sem o Senhor a gente não consegue ir nem ali na esquina. Sem o Senhor eu não consigo nem respirar de dia. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada, nada. Eu não consigo ser quem eu não consigo fazer nada. Eu preciso entender que eu sou totalmente dependente do Senhor. E que todas as coisas que a gente conquista tem que ter um propósito, de ajudar outras pessoas, de transbordar, de servir para testemunho, edificar as pessoas. Então, quando a gente olha, né, para os caminhos, tudo que a gente conquista, a gente precisa olhar e tem que ser para glorificar o Senhor e também serve para que a gente ajude outras pessoas a atravessar as pontes que a gente já atravessou. E dizer: "Vem que aqui é seguro, vem que eu atravessei e que eu posso te ensinar, olha, eu atravessei assim, assim, assim". Tem horas que a gente que nem ponte a gente tem, que a gente tem que atravessar nadando, andando, pegar algum bote, alguma coisa, mas a gente tem que reconhecer que quem dá essa força é o Senhor, que quem está suprindo as nossas necessidades todos os dias é o Senhor, e a gente precisa olhar para isso tudo com gratidão e humildade, né. Tem coisas que há 3 anos atrás eram muito importantes para mim, e hoje já não fazem mais sentido. E aí eu quero só encerrar em 2 minutos, falando sobre a história de Lia. Lia foi uma mulher que ela não foi uma mulher desejada, uma esposa desejada, né. Jacó não queria ela, Jacó queria Raquel. Primeiro eu acho, assim, que primeiro ela foi, eu não sei nem qual é a palavra que eu posso usar, que o pai dela fez com ela, né, entregou enganou Jacó entregando uma filha, e se ele entregou Lia para ele, a Lia sabia, né, e foi. Então eu não consigo nem imaginar qual foi o tipo de o que eu não consigo nem falar uma palavra agora do que Labão fez com Lia primeiro,
E depois Jacó rejeitou, quando acordou com ela no outro dia, meu Deus, que é isso que me fizer não, perguntou para Labão, né, que é isso que me fizeste, me entregastes, né, a pessoa errada. E aí, o que que Lia fez? Por causa daquilo, ela traçou uma meta, um objetivo, que é o quê? Agora eu vou dar filhos para que ele me ame, né? Olha a motivação do coração dela. Ela queria que Jacó amasse ela de alguma forma, e a forma que ela encontrou era que ela ia dar filhos para ele. E aí, eh, ela teve o primeiro filho, que se chamou Rubem. E aí, por que que ela colocou o nome de Rubem? O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Depois ela soube que ela teve o filho Simeão. Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Depois ela teve Levi. Aí ela falou: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Então ela teve 3 filhos e o marido dela não amava ela. E aí, quando ela foi ter o quarto, ela entendeu. Ela falou assim: desta vez louvarei o Senhor. Por isso, por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Judá quer dizer louvado seja o Senhor. Somente quando ela entendeu que o crédito era todo de Deus, que quando ela entendeu que o propósito de ter um filho não era para ganhar coisas, né? Não era para ganhar o amor do marido, que ela entendeu que tudo que a gente faz deve ser deve ser para Deus, deve estar alinhado, né, com o Senhor. Foi quando ela foi abençoada, foi quando cessou o ventre dela. Ela entendeu que ela não precisava mais fazer coisas para ganhar o amor do marido, e ela entendeu que o amor de Deus era muito maior. E aí ela usou e aí foi quando ela, Judá louvou o nome do Senhor, tanto que a palavra Judá é uma forma que ela agradeceu a Deus, né, que ela agradeceu a Deus, né, pelas bênçãos que ela tinha. Judá entrou para a genealogia de Jesus Cristo, né? Judá foi o nome de uma das 12 tribos, né, de Israel. Judá entrou para a história. Por quê? Porque exaltou o nome do Senhor. Aquela meta dela finalmente foi alcançada. Por quê? Porque ela mudou o motivo, né? Ela mudou ela mudou a motivação para que porque ela queria viver aquele objetivo. E a minha pergunta agora é: qual é o seu Judá? Né? Será que está sendo realmente o Judá, os seus planos e os seus objetivos estão sendo para glorificar o nome do Senhor? E você se sente grata, de coração satisfeito hoje, ainda não tendo o seu Judá de verdade, de fato? E aí, meninas, eu encerro por aqui.